Bem-vindos a mais um BTG Asset Talks. Eu sou Rodrigo Fontinelli, do time de distribuição da BTG Pactual Asset. E eu sou a Isabela Cruz, também do time de distribuição da BTG Asset. Hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, e hoje a gente vai falar de FDIC, um assunto relativamente novo para muita gente. A gente conta com dois especialistas na bancada hoje para a gente falar mais sobre isso. Daniel Belém, gestor aqui da BTG Asset, e Leandro Andrade, gestor da Polígono, ambas gestoras que têm essa vertente de FDICs dentro da casa. Belém, obrigado. Leandro, obrigado. Lisa, se você quiser começar, para a gente aproveitar o pessoal aqui. Claro. Pessoal, bem-vindos. Obrigada aqui pelo convite. FDICs, o pessoal está tendo muita dúvida, seja para pessoa física, seja para empresas. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa aqui muito proveitosa. Antes, por favor, se apresentem aqui para quem está escutando a gente, para quem está nos assistindo. Leandro, você, como é da Polígono, se apresenta aqui primeiro e já aproveita para falar e explicar o que é a Polígono, o que é essa gestora aqui. Tá bom. Obrigado, Fonte, Isa. É um convite especial, estou aqui com vocês, né? Falar de um tema que a gente gosta muito. Bom, a Polígono é uma casa de 1 ano e meio de vida, uma casa jovem, né? Mas nós temos já 70 pessoas, vamos chegar aí a 6 bilhões de reais sobre gestão, 100% crédito, FDICs. Então, é uma gestora que ela tem 2 sócios importantes, 50% da BTG Asset e 50% da Prisma Capital. Então, a gente já nasce com um apoio super grande. E a tese nossa é exatamente desenvolver esteiras e produtos de crédito relacionados ao tema de FDICs. Então, o veículo que a gente usa para levar o ativo e encontrar o passivo são FDICs. Daniel Belém, obrigada também. Por favor, se apresente aqui para o nosso público. Obrigado, Isa. Obrigado, Fonte, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é muito bom a gente poder contar o que a gente está desenvolvendo. Nossa área aqui também é super jovens, que vai completar agora 4 anos aí desde o início do projeto. Desde então, acho que tem bastante história para contar. Acho que ao longo da nossa conversa aqui a gente vai passar um pouco, mas já são aí quase 25 fundos, né, que a gente estruturou, gestor de diferentes estruturas, diferentes ativos, diferentes passivos, né? E quase aí 8 bilhões aí sob gestão. E quanto tempo trabalhando com crédito, Belém? Já são agora, completar 14 anos aqui, 6 anos de banco, né? Bastante tempo já nessa estrada. Belém, legal. Assim, para a gente começar, né, para o nosso público que não conhece tanto FDICs, Belém, vou começar com você. Queria que você explicasse para a gente o conceito de FDICs e por que essa classe de ativos ela tem sido mais demandada recentemente e começou a ser conhecida agora. Então, para quem não conhece, o que é um FDIC? Só um adendo também, Fonte, desde o ano passado, né, em outubro, que veio essa nova regulação de FDICs, onde as pessoas físicas podem aplicar, a gente já teve um aumento de 70% aqui de investimentos, seja a pessoa física ou também através de fundos. Então, para deixar todo mundo na mesma página, o que é um FDIC? Legal, eu acho que é ótimo para a gente começar. FDIC é basicamente um fundo de direitos creditórios, né? E o direito creditório, ele nasce em qualquer tipo de relação, seja comercial, é uma relação creditícia, né? O FDIC ele tem uma característica, né? É um produto que está aí desde 2001, que foi ali quando ele foi regulamentado, e ele é muito flexível. Eu acho que esse é um ponto super importante para esse tipo de estrutura, porque ele permite você empacotar dentro desse veículo diferentes tipos de crédito, né? Então, olhando para os ativos que esse fundo pode adquirir, a flexibilidade e a criatividade, né, para poder montar essas estruturas, ela é imensa, né? Acho que a indústria, ela, especialmente nos últimos 2, 3 anos, né, ela tem evoluído muito, muito rápido, especialmente com a nova norma que entrou agora esse ano, né, e teve toda a adaptação aí da ICVM 175. Então, ela é uma indústria que está crescendo ano a ano. Acho que a gente também está vendo bastante esse movimento, tanto em captação, em compressão de spread e procura mesmo, né? Acho que tanto grandes empresas, às vezes de médio porte também, querem
colocar o FDIC para otimizar, de alguma forma, a sua estrutura de capital, seu capital de giro, que é onde a gente vê que tem bastante demanda também. E fintechs, né, que eu acho que também ali, desde 2020 e 2021, a gente teve um boom aí de crescimento de fintechs em diferentes nichos. E o FDIC acaba sendo o principal veículo para securitizar, empacotar esses créditos e acessar mercados de capitais. E Belém, assim, Leandro, também, o que seriam esses créditos? Porque, assim, o investidor está acostumado conhece bastante debêntures, CRIs, CRAS agora, CDCA também, mas o que seria realmente esse ativo? O que compõe ali no fim do dia o FDIC? O que é essa estrutura? Boa. Quando a gente vai estruturar um FDIC, eu acho que eu respondo essa pergunta de forma bem direta, a gente olha muito para o lastro, né, que é efetivamente o que estabelece essa relação comercial, né, e que a gente pode estar ou antecipando ou emitindo propriamente um crédito, né. Então, na lógica de crédito pessoal, né, a gente tem aí um rol de ativos de consignado muito grande, né, que eu acho que acaba sendo uma das principais linhas de crédito pessoal hoje, seja um consignado de pensionistas INSS, seja agora o saque aniversário FGTS, que também é uma linha de crédito muito, muito utilizada. Acho que hoje, inclusive, é a linha de crédito mais barata para a pessoa física hoje em dia no mercado, né? E um crédito também com qualidade excepcional. Então, na linha de crédito pessoal, acho que tem consignado, tem crédito para veículos, né? Autoloans, e uma série de outros ativos. Agora tem bastante coisa de financiamento solar, e indo para a parte corporativa, aí tem tanta antecipação de recebíveis, né, que aí pode ser tanto numa lógica de recebíveis comerciais, fornecedores, né, de determinada empresa que querem fazer uma antecipação, tem ali um a receber e querem esse dinheiro em um prazo menor, e o FDIC pode servir como instrumento para fazer isso. Ou para a própria empresa securitizar o que ela tem a receber dos clientes. Também é uma linha que a gente tem visto também crescer muito e grandes empresas também tentando acessar isso, né? E acho que, Isa, você trouxe um ponto interessante, né? O crédito em si ele já está na carteira do investidor de alguma forma. A pessoa que comprou um CRI, um CRA, um papel, é um crédito. Um FDIC pode comprar isso também. Acho que vale só dar um número aqui. O FDIC é um veículo. Então, como tem fundo de ações, multimercados, fundos de crédito. Então, o FDIC é um veículo onde você faz de forma mais profissional e pulverizada, né? É uma indústria, apesar de ter mais de 20 anos o arcabouço regulatório, quando você pega esse começo de janeiro, era uma indústria de 430 bilhões, grosso modo. Os últimos dados públicos, estamos em 560 bilhões de reais esse ano, né? Então, cresceu 100 bilhões de reais esse ano, né? Até julho do ano passado, né? Então, acho que muito, obviamente, impulsionado pela norma também, mas também pela demanda de crédito. Então, acho que a norma, ela trouxe não só a possibilidade de uma pessoa física investir numa cota de um FDIC, mas também ela ampliou para as companhias o acesso a outra fonte de financiamento, né? Em geral, uma empresa se financiava até pouco tempo atrás com 4, 5, 6 bancos, né? E alguns fundos, e hoje o FDIC ele é muito mais um instrumento também de financiamento à companhia, né? Então, hoje você tem na indústria, está batendo quase 3 mil FDICs, né? Então, é um número impressionante. É pequeno quando você olha o total da indústria de fundos, que é uma indústria de 9 trilhões quase, FDIC é menos de 5% disso. Mas assim como você compra um fundo de ações que investe em empresas na Bolsa, um FDIC você compra uma cota que vai investir em direitos creditórios, seja de pessoa física, jurídica, de diversas naturezas, né? Desde consignado, home equity, auto-loan. Então, ele possibilita para você acessar um tipo de ativo que você não acha na Bolsa tradicional, tá? Leandro, só para trazer um pouco desse ponto da visão dos investidores. A gente viu algumas mudanças recentes de algumas legislações, principalmente dos fundos exclusivos, que agora exigem que há comicotas, que é aquele evento que se cobra 15% sobre o ganho de capital auferido no período, e nesse caso aqui o comicotas ele é semestral. No caso dos FDICs, ele não foi enquadrado dentro dessa nova regulamentação
consequentemente, ele não tem essa cobrança de come-cotas semestralmente, o que tornou essa classe ainda mais atrativa para os investidores. Eu queria que você comentasse, Leandro, um pouco desse benefício para os investidores hoje, a questão do come-cotas e que outros fatores você elenca como importantes para os investidores investirem em FDICs. Que outras características você acha importante? Quem tem esse interesse, analisar ao escolher um desses 3.000 fundos que você comentou aqui, que estão disponíveis no mercado. Excelente pergunta. Então, acho que além da norma ampliar o público em geral para o FDIC, que antes era algo muito voltado para investidor profissional, institucional, uma pessoa física hoje com R$100 consegue acessar, ela traz o benefício da isenção do come-cotas, né? Então, é importante, vou dar um exemplo matemático aqui. Se você aplicou hoje R$1 milhão num FDIC, né? E você ficar por 10 anos, vamos supor que você não sacou esse dinheiro. O FDIC roda, vou dizer, a CDI mais 4, CDI mais 3, que é um pouco o target que os FDICs em geral rodam aí no mercado, né? Depois de 10 anos, sem come-cotas, você vai terminar com mais ou menos 3 milhões e 800 no seu bolso, né? Com come-cotas, você vai terminar com 3 milhões e 100. Então, é quase 700 mil, né, reais a mais para o seu bolso se você tem um veículo que não paga come-cotas, né? Então, acho que essa vantagem, ela permite você ter um produto melhor para a pessoa física e poder também, na ponta, oferecer um crédito com melhor qualidade. Então, acho que esse é um arcabouço muito importante que essa norma traz para os investidores em geral. É só importante falar, né, que para um FDIC ele ter a isenção de come-cotas, né, não é simplesmente todo FDIC que é isento, tem que atender alguns critérios, a norma é muito específica, o FDIC é entidade de investimento, tem que ter uma certa porcentagem investido em ativos de crédito, mas, em geral, os FDICs que são de gestão profissional, ele tem essa característica, né? Então, acho que o FDIC, apesar de ser algo antigo, já do ponto de vista regulatório, ele está na primeira fase dele, no primeiro ano de vida dele, ainda mais agora que pode abranger um público muito mais amplo. Em termos de risco, Belém, o que você caracteriza como vocês com a cabeça de gestor? Que tipo de análise vocês fazem em termos de risco de uma companhia quando vocês analisam estruturar uma operação de FDICs em termos de garantia, em termos de recebíveis? Para você, Belém, o que é importante ao analisar um FDIC? Legal. Acho que, e só um parênteses rápido em relação ao que o Leandro colocou, acho que toda essa parte de descentralização, né, das estruturas de funding, elas saírem um pouco da mão dos grandes bancos e irem para estruturas, outras estruturas, né? E eu acho que o FDIC acaba sendo uma fonte de funding super importante para catapultar essa saída dos bancos para estruturas de securitização que outros investidores institucionais acessam e por aí vai. Quando a gente fala dos riscos, né, de como botar uma estrutura dessa de pé, acho que tem dois componentes importantes. Um é o ativo, como a gente já está falando aqui um pouco, qual ativo que vai entrar ali e aí a gente olha muito o histórico de performance, se aquele ativo, se é um ativo, vou dar um exemplo aqui, sei lá, um consignado INSS, que é um produto muito conhecido no mercado, já roda aí há mais de uma década, então você consegue ter uma previsibilidade dos critérios que você vai usar de política de crédito. Então, você já tem uma visibilidade do risco que você está tomando muito fácil, né? Então, para fazer uma análise dessa carteira, você também tem que olhar aspectos operacionais, né? Que eu acho que a indústria também está evoluindo muito em termos de controle. Você tinha, no início, né, da indústria, muitos controles manuais e eu acho que todo mundo foi se profissionalizando e melhorando muito nesse aspecto. A modernização da norma também, eu acho que traz ali... você tem, e aí explicando também, o FDIC tem 3 grandes figuras fiduciárias, né? O gestor, o administrador e o custodiante. E a norma trouxe uma modernização também, passando boa parte das responsabilidades também para o gestor, né? Que já era quem desempenhava esse papel, principalmente. Então, acho que na ótica do ativo, né, sendo um ativo mais conhecido, que a gente tem mais familiaridade em termos de risco, histórico, performance, a gente consegue avaliar fácil. Se não, né, a gente tenta entender um pouco toda a característica de quem está originando, de quem está trazendo crédito. A gente aqui, normalmente são fundos temáticos, né, ou é uma grande empresa que está trazendo, ou uma fintech que está com um produto que às vezes pode ser só uma ideia e a gente também
monta esse arcabouço de como empacotar isso num fundo. E por último, acho que é a parte do passivo, que o FDIC, nessa flexibilidade que a gente fala, ele permite você ancorar os interesses, né, de quem está participando da estrutura, né, seja construindo um passivo onde o investidor institucional, que a gente está chamando, entra numa cota sênior, mais protegida, e o patrocinador, a empresa que está trazendo o fundo, a fintech, entra numa cota subordinada, que está no primeiro hit de risco. Então, se tiver qualquer problema, essa cota desse patrocinador que vai sofrer o primeiro impacto, né? O investidor sênior só seria atingido depois. Então, você consegue modular o passivo também de uma forma que você ancora todos esses interesses, né? E aí fica mais fácil de chamar um investidor na sênior, né? Numa cota sênior, do que numa estrutura padrão, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente usa muito, é uma forma de estruturação aqui que a gente usa em boa parte das estruturas e é, de fato, um dos benefícios aqui do FDIC. Acho que isso ajuda também para a empresa, né? Então, se você é uma empresa, por exemplo, né? Você que tem um produto, acha que você tem um potencial, você aloca menos capital. Então, você põe um capital, sei lá, de 100 cotas júniores e alguém vai trazer 200, 300 cotas numa cota sênior, né? Então, acho que isso ajuda para estrutura de capital do fundo em geral, né? E leva também um ativo diferente para a pessoa física. Então, por exemplo, se eu quero hoje, Leandro, pessoa física, comprar uma carteira de risco consignado, funcionários públicos da União, eu não consigo, né? Acessar uma empresa, fazer uma CCB, etc. e tal. Mas um FDIC que faça isso, eu consigo comprar uma cota dele. Essa cota é uma cota sênior, que além da proteção do ativo, da consignação, etc., vai ter uma proteção na estrutura de capital. Se der um problema, né, como o Belém disse, quem vai perder primeiro o dinheiro é quem está na cota júnior. Em geral, na cota júnior, essa empresa é o patrocinador, então tem muita proteção, né? A gente até às vezes brinca assim, o FDIC é high yield, eventualmente é um retorno ajustado ao risco mais interessante do que um high grade. Então, você vê emissões de debêntures, a CDI mais nada, CDI mais 1, 2, ou NTNB mais 50 bips ali de spread, e clean, sem garantias, né? O FDIC, não, ele tem muita garantia, tem muita estrutura por trás, tem muitos agentes pensando nele. E tem essa cadeia também que vocês comentaram, né? Que normalmente Sim. o patrocinador, que é essa companhia que ajudou a levantar esse dinheiro, que muitas vezes ela acaba pagando menos do que se fosse cotar com o mercado como um todo, que o bancão ele vai cobrar mais garantia, vai cobrar mais taxa, e a estrutura de FDIC acaba sendo mais barato para a companhia, ela pulveriza o passivo dela, e no final do dia, na parte de cadeia de risco, ela consegue ficar... o cliente que compra essa cota de FDIC ficaria mais protegido, porque tem um nível, vamos dizer, abaixo, menos sênior, seria subordinado, que em caso de qualquer evento de default, seria primeiro impactado a da patrocinadora e não do cotista. E para a Bochaval, né, Fonte? Porque é o seguinte, pensa que você tem uma carteira de ações, né? Todo dia você fica olhando o fundo, está indo bem, indo mal, subiu 1%, caiu 2%, né? O FDIC, que tem uma estrutura muito bem desenhada, ele tende a ser com baixa volatilidade. Então, para o seu portfólio, você vai ter uma proteção maior para o portfólio em geral do investidor do que você ter só um tipo de ativo, né? Então, toda essa volatilidade que você vê nos mercados de bolsa, câmbio, juros, né? O FDIC está mais longe disso. Então, para você acaba suavizando o risco do seu portfólio em geral. Ótimo. Só é importante frisar também que a gente está falando das estruturas de FDICs, está falando aqui para o investidor também que já está começando a aplicar, colocar na carteira de investimentos, mas é muito importante fazer a análise de qual gestor está fazendo essa estruturação. Como vocês bem disseram, é bem importante entender as garantias, porque normalmente quando a gente falava, eu lembro o ano passado, o ano retrasado, quando a gente falava de FDICs é porque tiveram alguns estresses no mercado, de algumas casas, algumas gestoras. Mas super importante o investidor ter isso em mente, fazer essa análise também para ver qual estrutura ele vai aplicar. Como você disse, é uma questão de risco-retorno, mas precisa ser avaliado quais riscos, quais variáveis foram estruturadas aquele produto. Não é qualquer FDIC. Exato. É importante ressaltar isso. Acho que a preocupação assim, que tem que ter, uma delas, né? É você, enquanto o FDIC, fazer um casamento de ativos e passivos, né? O famoso ALM que a gente fala, né? Então, se você tem um FDIC que ele tem um prazo de 60 dias para sair,
não dá para você comprar 100% de um ativo que são de 3 anos. Você tem um descasamento, se uma hora tiver um problema, por mais que seja um ativo bom, excelente do ponto de vista de garantia, de crédito, estrutura, o passivo é um passivo de curto prazo. Então, você tem que alinhar muito os ativos com os passivos, né? Acho que esse é um desafio grande de qualquer gestora que se pretende lançar nesse mundo de crédito, porque, em geral, os ativos têm estruturas, os passivos também têm a sua necessidade de saída, de pedir algum tipo de saque, então tem que casar muito bem essas duas pontas para evitar algum tipo de problema. Ótimo. E, Leandro, só para a gente, aproveitando que você foi o nosso primeiro convidado Obrigado. externo, que a gente Sabia. considera interno também, aqui da Asset, por ser uma asset parceira, né, a Polígono, 50% participação BTG Asset, 50% Prisma, como você comentou. Queria te dar um pouco de espaço aqui também, queria ouvir de você quais produtos hoje a Polígono tem disponíveis na plataforma da BTG Pactual e como é que você consegue diferenciar um e outro produto buscando aqui os nossos investidores que têm esse interesse. Obrigado, Fonte. Bom, nós temos 2 produtos hoje aqui no banco, tá? Lá no digital. Um é o Polígono Alpha, ele é um FIC de FDIC, ele já nasceu na 175, então já tem todo um arcabouço novo, a isenção do Come Cotas, né? Ele é um fundo que já está disponível hoje para o investidor qualificado, né? Então ele vai comprar vários FDICs geridos por nós em estruturas que a gente tem dentro ali da casa, desde FDICs com risco de consignado, marketplaces, consignados privados ou públicos e assim por diante, tá? A gente tem uma versão do Alpha Previdenciária, que é o Alpha Prev. Então, ele compra até 25% do PL dele em cotas sêniores de FDICs, muito parecido com o Alpha, e o resto são papéis mais líquidos que a gente tem. Os 2 já estão aqui disponíveis já na plataforma do banco. Ambos para qualificados. Excelente. Ambos para qualificados. Ótimo. E Belém, em termos de estruturação aqui que vocês estão realizando, qual que é a esteira aqui do BTG Pactual? O que vocês veem esse crescimento de estruturação de FDICs para empresas? Legal. Eu acho que nos últimos 4 anos aí, né, acho que a gente tem uma visão de estruturação um pouco diferente do que a gente vê no mercado, né? E eu acho que BTG e também Polígono aqui, trabalhando já alguns projetos aqui com o próprio Leandro, a gente tem muito alinhamento, que é um jogo de tecnologia, né? Então, é um jogo de tecnologia, a gente modula muito produto a produto, né? Então, quando a gente começou aqui a área, a gente criou a nossa primeira esteira, né? E aqui, tentando botar de forma simples, qual que é o desafio? A gente tem esteiras aqui que compram 15, 20 mil créditos por dia. Então, dentro desse universo de crédito que a gente está adquirindo, a gente tem que observar a política de crédito, critérios de elegibilidade, tudo isso de uma forma massificada para uma estrutura gigantesca, e ter certeza que a gente está comprando um crédito que efetivamente está aderente ali ao risco que a gente quer tomar. Então a gente começou numa esteira de antecipação de duplicatas de fornecedores, depois a gente começou a fazer crédito PJ, depois a gente começou a entrar muito no consignado, temos aí alguns fundos já de consignado, em PL de alguns bi. Inclusive agora para RPPS também. Sim, que é um outro produto que também usa a nossa infraestrutura aqui, né? Então, o mercado ele usa normalmente sistemas de mercado mesmo para essa parte de controle dos ativos, conciliações. E aqui acho que a gente segue um approach de... o banco tem muito dessa infra já desde os últimos 5 anos aí que o banco começou a entrar mais no varejo, e a gente consegue surfar um pouco dessa infraestrutura dentro dos nossos próprios FDICs, obviamente com as devidas separações né, de infraestrutura, mas rodando isso tudo dentro da Asset, mas isso eu acho que é um grande diferencial que a gente tem aqui dentro. Então, desculpa. Eficiência e personalização também para o cliente no fim do dia. Então, um desafio que a gente via muito nas empresas, que algumas empresas que já faziam FDIC, o FDIC acaba sendo um braço da própria tesouraria da companhia. E aí, se você tem qualquer fricção no envio de informações, né, e normalmente está envolvendo a relação da empresa com o fornecedor ou com o próprio cliente dela, se você tem uma fricção de conciliação, isso acaba afetando o próprio relacionamento da empresa com o cliente dela, com o fornecedor dela. Então, é uma relação que você tem que acertar, você não pode errar, ainda mais nesse volume que a gente opera, tem que ser sistema, tem que ser tecnologia,
Então, a gente tem uma série... Tudo que a gente faz aqui, todos os fundos são baseados em APIs, né, para que todo esse fluxo de informações não dependa de pessoas, que a gente possa ter uma fricção zero. Que traz uma maior organização para a companhia também. E traz uma segurança também. Acho que o ponto que o Belém trouxe é super importante, porque quando você fala de tecnologia, né, no mundo de crédito, então, FDICs são carteiras pulverizadas, né? A gente tem FDICs lá com 1 milhão de contratos de crédito, né? Então, não dá para controlar isso no Excel. Tem que ter sistemas, pessoas. Na Polígono, por exemplo, a gente tem aí quase 30% do time em tecnologia, né? Vou dar um exemplo de uma carteira pública, né? A gente fez uma operação recentemente com o Mercado Livre, é um patrocinador que a gente chama, então é um FDIC voltado para pessoas e empresas que vendem ou compram na plataforma ali do Meli, né? Que é uma empresa super conhecida, todo mundo que já comprou lá, eventualmente. Então, rodar tudo isso, né? Ele processa aí de 120 a 150 mil contratos de crédito por dia, né? Então, você tem que ter uma infra, porque isso está ligado na ponta da companhia. Você não pode gerar uma fricção por isso. Então, todo esse movimento, né? Eu acho que facilitou para o gestor em geral, né? Mas traz um investimento grande. Por isso que não dá para montar uma casa de FDIC com 10, 15 pessoas, porque você precisa de tecnologia, processos, investimento pesado. A tecnologia hoje é mais acessível. Você conseguir juntar isso com uma estruturação inteligente, com produtos, com métricas de crédito, você leva para o cliente final, investidor pessoa física, um produto com uma segurança, com empacotamento, que você não era impossível isso há 10 ou 15 anos atrás, porque você não tinha o arcabouço tecnológico que a gente tem hoje e muito menos o arcabouço regulatório que a gente tem hoje. Então, acho que esse movimento, né, e até acho que é interessante porque ele é comum a vários órgãos, né, Banco Central, CVM, de tornar o crédito mais acessível na ponta, né, tornar o crédito menos burocrático. Com tecnologia, hoje você consegue fazer crédito de Porto Alegre a Manaus, sem você precisar com segurança. ir lá. Exatamente. Exatamente. E aí eu acho que também pega um outro ponto, que é todo esse crescimento, essa modernização, né? Acho que a Isa comentou ali, a indústria sofreu com problemas no passado, e ela se modernizou, acho que ela se adequou, ela corrigiu esses problemas, ela trouxe governança para os processos entre os players, acho que a CVM, Ambima, e os fóruns onde todas essas modernizações são discutidas. Então, a evolução foi muito grande nos últimos anos e é exatamente, eu acho que corrobora para o movimento que a gente está vendo, que é cada vez mais investidores entrando nisso. Acho que tem a possibilidade do varejo, que ainda tem algumas restrições ali de como colocar para varejo, mas está começando. E mesmo o fechamento de spread que a gente vê em debentures, né, acho que atualmente no mercado, a gente já está começando a ver no FDIC. Porque na última década você já tinha grandes empresas fazendo FDIC, mas tinha sempre um prêmio pelo FDIC ser um pouco mais ilíquido, que agora esse prêmio começa a comprimir cada vez mais, né? Então, esse movimento é muito claro para a gente e cada vez mais acho que grandes empresas vão utilizando e esse spread aí, ainda mais agora com todos esses benefícios de cotas, etc., acho que essas questões vão sumir, esse delta de spread vai sumir aí ao longo do tempo. Maravilha. Ótimo. Só a gente sempre termina, né? Obrigado pela participação de vocês dois, mas antes que a gente finalize, a gente sempre termina com uma pergunta que pode ser pessoal, pode ser profissional, que é uma curiosidade. Então, eu queria começar por você, Leandro. Queria que você trouxesse aqui pra gente um caso, uma história, uma vivência, uma curiosidade que você viveu aí na tua carreira ou na tua vida, que você gostaria de compartilhar com o nosso público aqui. É um pouco mais de carreira, mas obviamente é pessoal também, né? Durante um tempo da minha vida, eu fui professor, né? De forma paralela ao meu trabalho, eu estou há 20 anos já no mercado financeiro, né? Então, fiz mestrado, publiquei artigo, etc. e tal. E eu para treinar isso também, né? Fazer apresentação, como falar, etc. e tal, eu resolvi dar aula durante uns 2 anos, né? Qual Dei matéria? aula, finanças, em geral, investimentos, né? Então, foi um período muito gratificante, né? Você lidar com pessoas mais jovens, né? Também, com outras ideias. Uma sala de aula com 40 alunos, né? Todo mundo agitado, vendo o celular. E você conseguir tentar passar algum tipo de conhecimento para ele. Então, foi um período muito gratificante, pessoal e profissionalmente, né? Que me ajudou também no meu tema profissional, né? Organizar ideias, fazer uma apresentação, conseguir transmitir algum tipo de mensagem para as pessoas que querem ouvir o que a gente tem para dizer. Curiosidades. Faculdade, colégio? Qual faculdade? Foi faculdade, graduação e de pós-graduação. Aonde foi? Na FPCAF. Ah, que legal. Bacana. Ali.
Hoje você fala aqui com os investidores também, né? Mas Também, eu falo com os investidores também. Passa na o Polígono. seu- Exatamente. com as empresas, empresas, estruturação. Exato. Muito bom, Leandro. Obrigado por compartilhar a curiosidade com a gente. Belém, eu tenho uma curiosidade sobre você. Não sei se você preparou alguma, mas eu acho que seria legal compartilhar aqui com o pessoal. Quando vocês iniciaram ali a área de Special Assets, de começar a estruturação de FDICs, vocês começaram no número pequeno de pessoas. Hoje, esse número desse time cresceu bastante. A gente vê ali que a gente passa na Asset, vê o crescimento do time. Como que é para você, além de fazer gestão, estruturação, fazer essa gestão de pessoas, agora que o time realmente está crescendo, que essa indústria está crescendo aqui? Boa. Eu acho que tem uma característica de carreira aqui, aí também entrando num aspecto talvez pessoal, né, que eu venho de uma família de médicos, né, então acho que a minha entrada no mercado financeiro, ela vem de uma vontade própria, né, e eu acho que desde muito novo eu tinha uma questão de empreender. Acho que a gente, quando começou a montar a área aqui, foi empreender dentro de uma grande estrutura, né, então a gente tinha que pensar absolutamente de tudo que a gente estava montando, dos fundos, né, de relacionamento com os clientes, com as fintechs. E isso foi fantástico. Assim, foi uma experiência muito legal ver aí o que a gente fez. Acho que hoje tem, de fato, o time cresceu exponencialmente, né? Então, acho que hoje, na nossa esteira total de FDIC, hoje, somando tecnologia, operações, né, o time de custódia, a parte de infraestrutura, deve dar aí umas 35 pessoas, né, somando todo mundo. Dentro do nosso time aqui, pela gestão, já somos aí perto de 10 pessoas. Então, realmente mudou muito, né? A gente sai de uma estrutura mais enxuta e montamos uma área e hoje aí com um tamanho também bem relevante. Então, para mim, mudou um pouco o dia a dia, né? Acho que agora a gente criou uma semi-fintech dentro da Asset, né? Então, hoje, toda a parte aqui de novas esteiras, novos produtos, acho que a gente consegue atender muito melhor também e hoje, a quantidade de esteiras que a gente conseguiu desenvolver ao longo do tempo permite a gente acessar muito, muito mais o mercado e atender cada vez mais clientes. Então, foi uma mudança de dia a dia imensa, né? Mas foi, de fato, uma experiência fantástica. Assim. Bacana. E é só o começo, a gente tem certeza. Exato. Acho que o momento aqui para a FDIC, com tudo que a gente falou, não poderia ser melhor, né? Então, acho que a gente está se preparando aqui ao máximo para aproveitar esse movimento. Né? Excelente. Obrigado, Belém. Obrigado, Leandro. Obrigada, pessoal. Obrigado. Esse foi mais um BTG Asset Talks. Obrigada por ficar aqui conosco e não se esqueça de seguir a BTG Asset em todas as redes sociais.